Hoje tem Vasco contra Flamengo no Maracanã e desse jeito com o mando de campo do Vasco. Como é que chega o time do técnico Felipe Luiz para essa partida? Com certeza, Débora. O Flamengo é o líder do campeonato, chega para esse clássico embalado, pela goleada 6-0 sobre o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro e chega muito confiante também no retrospecto de clássicos contra o Vasco, Porque o Flamengo venceu 8 dos últimos 10 clássicos, os outros 2 jogos terminaram empatados. A vitória mais recente foi aquele 2-1 no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca em março deste ano. Para hoje, o Flamengo tem o desfalque do Alexandro, o lateral esquerdo machucou no último jogo, contra o Juventude, machucou a coxa esquerda e hoje então ele fica fora, deve ser substituído pelo Ayrton Lucas. O De La Cruz e o Léo Ortiz, que foram poupados no último jogo, voltam ao time titular. O Pedro deve começar hoje mais um jogo no banco, isso porque o Flamengo está sendo bastante cauteloso no retorno dele aos gramados depois daquela lesão grave, E o Bruno Henrique, que recentemente foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente forçar um cartão e beneficiar apostadores, deve voltar hoje ao time titular depois de ter começado a última partida no banco de reservas. Então, o provável Flamengo de hoje tem Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Michael e Bruno Henrique. Por enquanto, gente, pouco mais de 25 mil ingressos foram vendidos para esse jogo aqui no Maracanã. Débora, que tem o Vasco como mandante. Provável escalação do Flamengo. Não é fácil acertar o time do Felipe Luiz, Ele costuma fazer muitas mexidas, de um jogo para o outro, ainda mais nessa sequência insana de jogos toda quarta e domingo, Aí, o time deve ter Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas na lateral esquerda, meio campo com De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta ou Plata e Gerson. No ataque, Juninho ou Bruno Henrique, Michael, Cebolinha. O Felipe sempre fazendo as suas substituições para dosar um pouco a carga aí dos jogadores, Então, de acordo com a pergunta aqui do nosso querido internauta que escreveu na hashtag Troca de Passes, se o Arrascaeta vai jogar, eu acho que sim, só não sabemos se ele vai iniciar, Eu acho que o Felipe Luiz vai com todo mundo amanhã. Mas também não dá para falar qual é o time reserva, Porque você bota Michael, bota Cebolinha, um do lado do outro, quem é o titular? O Flamengo tem muita qualidade, o Felipe Luiz ele conseguiu um nível, acho que o Flamengo no jogo contra o Juventude, ele conseguiu um nível de atuação muito alto, vai dando confiança aos seus jogadores, logicamente tem aquilo que aconteceu na Libertadores e isso também é um alerta para o próximo jogo, então o Felipe Luiz vai com o que tem de melhor e o Flamengo tem muitas coisas boas, Muitas soluções táticas, muitas soluções técnicas, os jogadores eles conseguem resolver o jogo tecnicamente, logicamente o Felipe Luiz dá as soluções para eles e dentro de campo tem jogadores que conseguem resolver em 1, 2 toques, fazem muitos gols e também a volta de um cara que para mim vai ser importante para o Flamengo na temporada, que é o Pedro, vai ganhando confiança, fez 2 gols e o Flamengo vem muito confiante para esse clássico, O Flamengo é muito favorito para esse jogo. O Flamengo não vai ter o Alexandro, dessa vez não está à disposição também por causa de uma lesão. É uma mudança menos, vamos dizer, banal do que parece, troca um lateral esquerdo por outro, os 2 jogadores experientes e tal, mas de características muito diferentes, O Felipe Luiz usa muito o Alexandro por trás como mais um organizador, um jogador que ajuda na construção de jogada, eventualmente surge na hora de definição das jogadas como mais um, por vezes como um 6º homem na linha ofensiva do Flamengo. O Ayrton Lucas é um jogador mais de força, de ultrapassagem, ele vai ajudar menos nessa tarefa de construção. Em geral, quase sempre quando ele é usado, o melhor papel dele é abrir o campo pelo lado esquerdo. Algumas dessas mudanças ou possíveis mudanças, para mim, elas se explicam por um fator que a comissão técnica do Flamengo vai precisar administrar muito bem. A infelicidade, a atuação ruim que o Flamengo teve na temporada, que foi justamente no jogo da Libertadores contra o Central Córdoba, faz com que a viagem a Quito, para o jogo com a LDU, que já é na terça-feira, ela seja um compromisso muito importante do time, para não ficar muito pendurado no grupo. E aí você tem que administrar algumas coisas. Por exemplo, não está o Léo Pereira ali. O Léo Pereira vem de 12 jogos seguidos. Isso é uma questão a administrar. Então, tinha a questão também do problema do Danilo, que acho que deve ter feito com que o Felipe ele teve que repetir a dupla ali. Isso, teve que repetir. Agora ele tem o Danilo para poder desafogar. O Pulgar é um jogador que eu tenho uma certa dúvida. O Pulgar fez os últimos 14 jogos do Flamengo. Só que ele fez metade do jogo só contra o Central Córdoba e metade desse jogo contra o Juventude. O Felipe pôde tirar ele no intervalo, estava 3-0.
é o bastante para administrar, para botar ele nesse jogo de domingo e de novo no jogo de terça-feira contra a LDU? Eu não sei se a comissão técnica como está pesando isso. Já o De La Cruz, que o acompanha, não jogou contra o Juventude, jogou o Alan. Mas jogou o jogo todo contra o Mas Socorro. tinha jogado antes. Então, mas acho que talvez seja uma situação que esteja um pouco melhor administrada. E o Arrascaeta, que quase sempre que o jogo ou se encaminha para decidir, o Felipe tem tirado. Ele saiu com o quê? 10 minutos do segundo tempo? Mas ele fez os últimos 4 ele jogos. Faz o segundo gol e sai. Mas ele fez os últimos 4 jogos do Flamengo 60 minutos ou mais. Aham.